Entrando no terreno, o que a gente observa prontamente que esse é um dos locais desse bairro aonde se descortina uma vista muito bonita em direção a essa várzea do Rio Pinheiros. E foi a partir dessa questão, né, dessa observação, que a gente começou a pensar na casa. Não existe uma grande dificuldade em organizar o programa de uma casa como essa nesse terreno, né? Mas o interessante é um pouco como se fazer isso, né? E que elementos que você consegue trazer como novidade para esse projeto, né? Elementos que vão valorizar essas qualidades que estão aqui já. Uma distribuição muito fluida, a sala de estar acompanha um pouco esse desnível do terreno, esse meio nível, né? Com isso a gente consegue um pé direito mais alto, tanto para a sala de estar como para a varanda. Além da vegetação já existente no entorno da casa, ela foi organizada a partir de 3 pátios. Um pátio da frente, um pátio central e um outro jardim, né, ao fundo da casa. Então, esse desejo nosso de manter o térreo muito aberto, pouco ocupado, com essa sequência de jardins e vazios que se intercomunicam, né? Isso é um elemento importante do projeto. E para realizar isso, a gente queria que a estrutura tivesse pouca presença, não queria fazer vários pilares segurando uma casa lá no alto. Então, optamos por fazer uma estrutura que tem só 2 pilares, né? E esses 2 pilares seguram uma estrutura que está lá na cobertura, né? Uma estrutura invertida e que vai pendurar essa casa. As escolhas dos materiais, eles vêm em geral para trazer uma resposta para as características dos espaços projetados. O concreto é do ponto de vista estrutural, de uma imensa eficiência, né? Tanto funciona muito bem a tração, a compressão, e ele permite esses vãos grandes, né? E também os apoios exíguos. A partir do 2º andar tem uma outra escada que leva ao nível da cobertura, entendendo que hoje a cobertura é um ambiente muito precioso, pela vista incrível que tem lá de cima, né? E a gente tenta valorizar isso com deck, tem um ofurô, né? A madeira é muito presente nessa casa, faz fechamentos, ela faz venezianas de madeira que funcionam muito bem para o controle térmico da casa e também visual, né? Porque na medida em que são aletas móveis, você pode sombrear e ao mesmo tempo ter uma vista livre. E sobretudo, no caso dessa casa, a construção desse espaço vazio, né? A casa ocupa muito pouco do térreo, né? Existe esse esforço de deixar grande parte do espaço aberto com usos, mas usos não totalmente determinados, né? Então, essa ideia de que você entra por esse pátio, você pode parar os carros, mas não se configura propriamente uma garagem como ambiente, né? Tanto tem se repetido nesse momento a frase do Krenak, né? Do pisar delicadamente o chão. Eu acho que essa casa, de alguma maneira, faz isso, né? Ela pousa delicadamente sobre o terreno. A arquitetura é um exercício que as pessoas vêm fazendo, encontrando maneiras de ocupar o território, que na história da humanidade se relacionou com a natureza, criando abrigos, criando cidades, inventando técnicas e com isso recrutando, né, todo o conhecimento, toda a cultura e toda a arte que expressasse num determinado momento uma forma de viver, uma possibilidade de viver coletivamente. Como arquiteto, eu não poderia deixar de dizer que a nossa profissão ela busca justamente isso, né? Vamos dizer, qualificar a vida através dos espaços, né? É o que a gente se dedica e eu mesmo vivi muitas experiências espaciais muito fortes, né? E eu acho que essa casa seria um exemplo interessante, né? É porque é uma confirmação, né, de toda energia e de todo desejo
que a gente colocou nesse projeto, como coloca em tudo que a gente faz.